graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Poderosamente. Já estamos chegando no finalzinho do nosso curso, né, de Geografia Bíblica. E eu vou dividir, né, essas aulas em 4, tá certo? Porque o capítulo 19 são assuntos diversos e eu vou colocar cada assunto diverso, vou colocar o que se trata exatamente para vocês trabalharem melhor, tá bom? Vamos falar da primeira parte do capítulo 19, vamos falar, né, sobre o dia, né, das divisões do tempo, né, lá em Israel, tá? As definições do dia, né, é o seguinte, que geralmente a gente faz o quê? A gente denota o tempo que a Terra dá em volta do seu próprio eixo, tá? Efeito rotação e translação, né? A rotação deu uma voltinha um dia, 2 voltinhas 2 dias. Só que a translação o quê? São os 365 em torno do Sol, tá? A contagem, basicamente, lá em Israel é mais ou menos isso também, tá bom? Eles costumavam contar, Israel costumava contar o dia da seguinte maneira, né? No pôr do sol de uma tarde até o pôr do sol do outro dia, tá bom? Ao contrário da gente, que a gente sempre fica de meia-noite a meia-noite, não, eles contam desse jeito, tarde até a outra. Então, um pôr do sol, aí já começa outro dia até o pôr do sol, ou seja, começa justamente às 6, mais ou menos aqui no Brasil, que a gente faz, às 6 da tarde, começa um outro dia, para eles, geralmente desse jeito, tá bom? E o dia natural constitui, né, o tempo que o dia tá claro, tá? Até chegar a se pôr no horizonte, tá bom? Até o nascer do sol no outro dia, tá bom? Então, vamos lá. As divisões, tá? Vamos falar de Velho Testamento. Tá? As divisões antigas do dia eram o seguinte: manhã, que era das 6 da manhã, quando o sol batia, 5h30, 6 da manhã, até as 10 da manhã. Meio-dia, que seria de 10 da manhã até as 2 da tarde, é o meio do dia. E a tarde é das 2 da tarde até às 18 horas, ou seja, até o sol se pôr. Escureceu, não vê mais o sol, acabou a tarde, aí já começa outro dia. É assim que eles fazem assim. Aí as divisões da noite é o seguinte: primeira vigília, eles dividem em vigílias, tá? O nome vigília é por causa lá de Israel. Vamos lá, a primeira vigília era das 6 da tarde até a meia-noite, tá bom? A segunda vigília, ou vigília do meio, tá aqui, é de meia-noite até as 3 da manhã. E a terceira vigília, que seria, ou vigília da manhã, seria das 3 da manhã até as 6, tá bom? Na própria apostila nós temos referências. Isso daí, por exemplo, a primeira vigília está em Lamentações 2:19, a segunda vigília, ou vigília do meio, está lá, tá em Juízes 7:19, e a vigília da manhã, ou terceira vigília, está lá em Êxodo 14:24, tá certo? Agora, já no Novo Testamento, algumas coisas mudaram. Algumas coisas. Por exemplo, o que não mudou? O dia começa às 18 horas. Nosso, tá? Deu pôr do sol? Muda. Por que mudou? Isso aí não mudou. Porque aí você fala, pastor, como assim? Mudou algumas coisas. Vamos lá. Helenização, veio depois os romanos, o domínio romano sobre a Palestina toda lá, né? O que acontece? Chegou ao ponto de algumas coisas, algumas medidas mudarem e tudo mais. Mas isso também foi um pouco antes também, desde os gregos, aquela coisa toda da helenização. Mas aí, e os romanos também tinham também a questão também da cultura helênica, então mudaram muitas coisas também. Até, por exemplo, os romanos, diferente dos judeus, por exemplo, eles contavam a noite em 4 vigílias. Eles eram em 3. Mas aí, os judeus contando em 3 e os romanos em 4. Para colocar isso na história no Novo Testamento, se acompanhou não o que os judeus contavam. Começou a contar o quê? Do mundo romano, até então. Tá?
Porque é o seguinte, porque da mesma forma das horas, ou seja, porque o judeu não era, por exemplo, se os judeus conquistassem, né, fosse o povo que estivesse conquistando, né, tal, então valeria o deles, mas não foi assim. É o dos romanos, que tinham o mundo inteiro nas mãos, naquela época, entendeu? No Novo Testamento, então segue-se o costume romano e também alguns costumes helênicos, gregos, tá? Em algumas questões aí que a gente vai ver agora nesse capítulo 19 aqui, nós vamos ver para entender o que a Bíblia está nos dizendo, tá bom? Então, o que acontece? As divisões do dia, como eles faziam, né? Por exemplo, vamos colocar assim, em Mateus 14, né? Por exemplo, alguns autores falam, por exemplo, usavam a forma dos romanos contar, não dos judeus, né? Por exemplo, Mateus usou a hora romana de contar. Por exemplo, quando Pedro trair, ou Jesus fala para Pedro, quando você me trair, vai ser na hora que o galo cantar. Você vai entender por quê. Isso é a maneira romana de se contar. Você vai entender agora o motivo. Vamos lá. As divisões do dia primeiro, né? A primeira hora, que era das 6 da manhã, tá bom? A primeira hora, 6 da manhã, segunda hora, 7, terceira hora, 6, 7. A primeira hora, 6, segunda hora, 7, e por aí vai, sucessivamente. A terceira hora já era 9 da manhã. A sexta hora já era o meio-dia. A nona hora era às 3 da tarde. E a 12ª hora era às 18 horas, ou seja, dividia-se praticamente o dia em 12 horas, tá? Primeira hora, 6 da manhã. Na segunda hora, na terceira hora, 9 da manhã. Né? Sexta hora, meio-dia. Nona hora, 15 horas. E a 12ª hora, 18 horas. É assim que os romanos contavam o dia. As divisões da noite, olha só como é que é. Vamos lá. Primeira vigília ou vigília da tarde era de 6 da tarde, das 18 até as 21 horas, ou seja, das 6 da tarde às 9 da noite, primeira vigília ou vigília da tarde. A segunda vigília ou vigília da meia-noite era das 9 da noite até as 0 hora. A terceira vigília, aí que vem a parada legal. Terceira vigília ou cantar do galo era da de meia-noite até as 3 da manhã. Então, denota-se que quando Jesus foi traído por Pedro, não estou falando de Judas, não. Pedro, quando Pedro negou pela terceira vez o galo cantou, denota-se que foi mais ou menos entre 2 e 3 da manhã. Tá entendendo agora? E a quarta vigília, ou vigília da manhã, é das 3 da manhã até as 6 da manhã. Olha só como vai ser falado justamente com relação aos horários, tá? Então, o horário, né, com relação aos horários das divisões do tempo, na época da Bíblia, é isso aí, tanto do Velho Testamento, né, e a do Novo Testamento. Só que a do Novo Testamento se faz a contagem romana, tá bom? É a contagem romana e grega, tá? Que eles contavam desse jeito, tá legal? Deus abençoe você e até a próxima em nome de Jesus. Tchau, tchau. A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, tá bom? Agora vamos para a segunda parte, né, do capítulo 19. Vamos falar das festas religiosas judaicas. Festas religiosas judaicas é o seguinte, por exemplo, elas também eram conhecidas como Yamim Tuvim, ou seja, dias bons, né, ou Shagim, festas, tá bom? E elas são celebradas de acordo com o calendário judaico. Ela tem seus modos, tá certo? Elas vão falar justamente o quê? Seus significados, histórias, né? Também tem festas agrícolas, festas espirituais. Todas as festas, né, são obrigatórias para todo judeu. Todas as 3 eram obrigatórias. Porque, por exemplo, está em Deuteronômio 16, Êxodo, entendeu? 23, Festa dos Tabernáculos, por exemplo, é uma, por aí vai, tá certo? Mas vamos falar de algumas festas
judaicas e vamos ver quais são as obrigatórias para o judeu. Tá? Que festas são essas que são as obrigatórias? Vamos começar, por exemplo, sobre a Páscoa e a festa dos pães ázimos, né? Que ela começa lá no 14º dia do primeiro mês, né? Até o 15º dia do primeiro mês, ou seja, um dia apenas de festa, que é a Páscoa. Ou seja, ela foi instituída lá em Êxodo, quando estava naquela ocasião da 10ª praga, para colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, aquele contexto todo. Aquele sentido era que era a redenção e o resgate de todos os primogênitos, ou seja, que Deus salvou os primogênitos, entendeu? E a festa dos pães ázimos, né, é a lembrança da saída do Egito, ou seja, tanto a Páscoa e as festas dos pães ázimos, elas têm o mesmo significado praticamente. Então, é como se fosse meio uma festa unida, praticamente, tá? E ela é celebrada, entendeu? Até o dia de hoje, por libertação lá do Egito, né? Houve muitos períodos que houve um relaxamento total dessas festas, tá bom? De um contexto geral. E os pães ázimos é o quê? É aquele pão sem fermento, tá bom? Um sacrifício, todos os dias, feriado de convocação, tal. Inclusive, é uma dessas festas que também são obrigatórias para os judeus, tá bom? Festa das Semanas, a segunda festa agora é a Festa das Semanas, ou conhecida como Pentecostes, né? Festa dos Pentecostes. O das Semanas é a mesma coisa, tá bom? A instituição foi lá no deserto, tá lá em Êxodo 34, Levítico 23, Deuteronômio 16, né? Ela geralmente é o quê? É celebrada 50 dias após a Páscoa, tá? O sentido é se lembrar que os israelitas tinham sido salvos, né? Sido salvos da escravidão lá no Egito também. Então a festa é celebrada também com pães ázimos, também pão sem fermento também, com pães com fermento dessa vez, né? Que são balançados diante do Senhor, tá? Os sacrifícios de expiação, né? Que é 7 cordeiros, de um ano, um novilho, né? 2 carneiros e um bode. E também tinha sacrifício de ação de graça, tá? Que é 2 cordeiros de um ano, né? Libações e feriado de convocação, tá? E ela não, por exemplo, como é que eu vou falar? Não era obrigatório, não era uma daquelas festas obrigatórias, mas ela também é uma festa muito importante. Outra festa também que a terceira festa é o seguinte, é a festa da colheita, ou seja, ou colheita, ou você coloca como você quiser, festa da colheita, da cega, das tendas ou festa dos tabernáculos. Essa aí, meu irmão, é legal. A instituição dessa festa está lá em Êxodo 23, né, lá no Sinai, quando Moisés foi lá no Sinai, né, no Monte Sinai lá em cima, Deus chegou, virou, falou para Moisés, também está lá em Levítico 22 e Deuteronômio 16. É a lembrança, tá, que o Senhor fez os israelitas habitantes em tendas quando saíram lá do Egito, dos 40 anos de deserto e a proteção divina, né? E essa festa também era uma festa agrícola também, tá? Ou seja, é uma festa que durava 7 dias, no final de uma colheita. Ela é uma das 3 obrigatórias. A colheita é uma festa obrigatória para os judeus, o festa dos tabernáculos, tá? O povo tem que passar, tem que armar a tenda lá e ficar durante 7 dias, né, morando em tenda lá. Ou seja, o sucá deve se habitar durante todo esse período. Levítico 23, 33 a 44 vai falar a respeito disso. A prática também foi interrompida durante um período, principalmente no período de Josué. Por quê? Porque por exemplo, quando Josué entrou na terra, houve muitas guerras, aquela coisa toda. Então é o seguinte, você não vai fazer festa no meio de guerra. Então, no tempo de Josué foi interrompida, mas depois restabelecida, tá bom? E também no cativeiro babilônico não teve esse tipo de festa. 70 anos sem festa. Aí depois que voltaram do cativeiro lá da Babilônia, tal, aquele contexto todo que lá em Neemias capítulo 8 vai falar, eles restabeleceram a prática da festa da colheita ou dos tabernáculos, tá certo?
O quarto é algo que, vamos dizer, é o dia do descanso, ou seja, o Shabá, né, ou sábado, que nós falamos aqui no nosso português, né? Ou seja, todo o sétimo dia da semana, no pôr do sol da sexta-feira até o anoitecer do sábado, é o Shabá, ou seja, descanso. A instituição foi lá em Êxodo 16, é um dia de descanso, aquela coisa toda, tá? E até Gênesis fala que no sétimo dia o Senhor descansou. Então é o seguinte, era um dia separado exclusivo para adoração ao Senhor, né? Lembrança do repouso de Deus, é o sinal da aliança que Deus tinha para com o homem, tá? E a lembrança da saída do Egito e do repouso da escravidão de 400 anos que tinha lá com o Egito, tá bom? A festa celebrar é o seguinte, apenas você descansar, fazer quase nada, nenhum trabalho podia ser feito, né? E a desobediência naquela época era punida com morte, inclusive, tá? É inclusive passiva de punida com morte, tá? Regularmente, mas lá no Novo Testamento não era muito respeitado. Já no Novo Testamento já não era muito respeitado, né? E ela foi mais restabelecida, né? Depois vindo do cativeiro, aquela coisa toda, tal, beleza, tranquilo. Mas quem tinha que ter trabalho, aquela coisa toda, tinha que pagar os impostos, porque os romanos, né? Já no Novo Testamento, os romanos, ou seja, impostos era de domingo a domingo, não tinha essa. É dia de descanso, tá bom, trabalhando ou não, você vai pagar o imposto. Tá entendendo? Era assim que funcionava naquela época, tá certo? Agora vamos lá. Festa das trombetas do Ano Novo Judaico. Como é que é feito isso? Tá? Tá lá falando lá em Levítico 23 e Números 29. O sentido é para introduzir um ano novo civil novo lá em Israel, tá? E preparação para o dia da expiação, ou seja, dia da expiação a gente vai falar daqui a pouquinho o que significa isso aí, tá bom? Ele era um feriado de convocação, as trombetas deviam soar, holocaustos, né, de aroma agradável, era o que? Era um novilho, 7 cordeiros de um ano, bolo de farinha, de azeite. O sacrifício expiatório era sempre um bode, tá bom? O comentário dela não tinha comentários nada específico a respeito, mas a instituição feita foi lá em Números 23 e Números 29, tá bom? É o Ano Novo Civil Judaico, tá certo? Aí vamos lá na festa das primícias, que é a sexta festa, tá? Ela era celebrada no dia 16 de Nisan. Nisan é o que? É o nome do mês, que geralmente fica lá entre março e abril, tá? Entre março e abril é o mês de Nisan, tá bom? Após o sábado da semana da Páscoa, aí eram as primícias. O que é a primícia, né? Lá em Êxodo 23 e no Sinai, em Levítico 23 é o seguinte, você tem que dar a primeira parte ao Senhor, ou seja, agradecimento pelas colheitas que Deus tem dado para todos lá na terra prometida, e trazer as primícias ao sacerdote do altar. Ou seja, por exemplo, inclusive nós, né, vamos colocar um produto que nós usamos muito, que está lá no supermercado, por exemplo, é o azeite extra virgem. Quando você bota a azeitona, você prensa, aquele primeiro óleo que desce é o azeite extra virgem, que todo mundo gosta de botar isso na salada. Mas só que, quando essa primeira prensa, eles não comiam, não. Vamos jogar lá pro templo. Esse azeite era dado para o templo. Por quê? Porque era a primícia do Senhor, a primeira parte do Senhor, tá bom? E essa festa também nem sempre foi realizada também, durante um período também, tá bom? Ela também tem que ser realizada com oferta de vinho, tá? Não pode comer da colheita enquanto essa cerimônia não pode ser realizada. Mas por quê? Porque a primeira colheita, a primeira parte sempre é do Senhor, tá certo? Agora vamos lá. O sétimo é o dia da expiação, dia do perdão, dia do arrependimento ou Yom Kippur. Tá? Ela começava lá no 10º dia do sétimo mês, ou seja, 10 dias após o Ano Novo Judaico. Ou seja, a instituição está lá em Levítico 16, Levítico 23
Êxodo 30. Ou seja, o sentido é o seguinte: dia da expiação anual pelo pecado de todo o povo, ou seja, dia de arrependimento, jejum completo, ou seja, para a expiação dos pecados. Ou seja, é o único feriado o único feriado de todos os feriados que tinha, é o seguinte, que o povo tinha que se humilhar de toda forma. Ou seja, jejum era completo, 25 horas sem comer e sem beber. Ou seja, a oração é intensa, não tinha descanso. Ou seja, o sumo sacerdote era oficiante, ou seja, o sacrifício de expiação era uma ovelha e 2 bodes, né? O holocausto de um carneiro, o sumo sacerdote lava o corpo dele, leva para um altar perfumado, tal, tudo certo. A questão mas é o seguinte: o que era mais? Não era apenas a expiação dos animais, inclusive. O negócio era que é o seguinte: era o dia de humilhação mesmo, de perdão dos pecados do povo, para tirar ali. Até hoje, o Yom Kippur, ele é realizado em Israel até a data de hoje, tá? E faz o sacrifício de expiação por ele mesmo, pela sua família, para começar a expiação pelo povo. O sacerdote, ou seja, ele tem que fazer primeiro dentro da sua casa, para depois fazer pelo povo. Interessante isso. Inclusive, hoje em dia, né, muitos pastores nem se humilham, nem ele nem só para a família, e antes pediu o povo se humilhar, né? Engraçado isso, mas é verdade. Por isso que Israel tá num outro patamar os caras. E também temos a oitava festa, que é a festa do Purim, que significa sorte, né? Que foi instituída lá no livro de Esther, né? Quando estava no cativeiro na Babilônia, né? Já sob o Império Persa, né? Quando a rainha Esther estava casada com o rei Assuero, né? E a festa alegre, na qual vai falar o seguinte, sobre a libertação, né? Ou seja, da opressão de pessoas mal intencionadas contra Israel, tá? É uma festa festiva, troca de presentes, né? Porque se veste, como é que eu vou falar? Fantasias entre eles faziam isso, né? Porque é a parte da celebração deles, da história deles, né? Porque a tradição também inclui doações não necessitados, refeições com amigos familiares também lá, tá? Também tem a lua nova, o jubileu, o ano sabático. Aí tu fala, pô, vou tirar um ano sabático, cara, é um ano de descanso total, tá? E também tem também uma festa, inclusive, muito maneira, que é a 12ª, estou resumindo o máximo possível aqui, que chama-se Festa da Dedicação. O que é a Festa da Dedicação? É uma festa judaica, é o seguinte, que lá no período intertestamentário, ou seja, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, teve um período chamado período intertestamentário, e que houve a revolta dos Macabeus. E o que acontece? O que é a festa da dedicação? É a vitória dos Macabeus contra os Seleucos, ou seja, a purificação do templo, que fizeram uma profanação no templo, deu um problema terrível e houve uma revolta, né, de todo o povo ali de Israel. A revolta foi liderada pelo Judas Macabeu, e que resultou na retomada do templo, a retomada do poder, inclusive, para Israel, aquela coisa toda, e voltou à instituição, né, a restauração do culto a Deus. E a festa da dedicação, que é o que é? Ela foi estabelecida para marcar esse evento, essa, esse evento histórico, ou seja, deles chegarem, tomar justamente da mão do que o Alexandre tinha tomado a cidade, Israel, e quando o Alexandre morreu, ficou com os Seleucos lá, com os caras lá de um dos os subalternos de um dos generais lá, e pegaram de volta, entendeu? Tomaram de volta até a força, porque o camarada foi profanar justamente dentro do templo de Israel, tá? E a festa da dedicação é para mostrar justamente da dedicação deles em fazer o que? A vontade de Deus, tá? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Estamos chegando mais um final aqui. E a próxima que a gente vai falar
Ainda temos mais 2 aí para a gente finalizar esse curso de geografia, tá certo? Deus abençoe, em o nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá? No capítulo 19 ainda, em assuntos diversos, vamos falar na terceira parte hoje, vamos falar sobre as moedas. Moeda, tá? E que vamos falar de moedas. Vamos falar, por exemplo, das moedas, por exemplo, do período bíblico, desde o Velho Testamento até o Novo, tá? E vamos dividir da seguinte maneira, tá bom? Vamos falar o seguinte, do período patriarcal ao Êxodo, né, que é a Idade de Bronze e de Ferro, né, as moedas eram feitas, né, por pesagem de metais preciosos. Por exemplo, vamos falar sobre a primeira moeda, o shekel. O shekel, por exemplo, era uma moeda de prata equivalente a 11 ou 12 gramas de prata, tá bom? Quanto vale isso hoje? Vamos dizer que é mais ou menos de R$ 70 a R$ 76, tá? Um valor aproximado. Eu estou falando isso aqui lá início de setembro. Já estou aqui agora em 9 de novembro, hoje, né? 9 de novembro. Então, lá em setembro, mais ou menos, a prata custava entre 70,18 a 76,56 reais. Tá bom? Estou falando de um mais inferior. Você vai entender por que a prata e o ouro elas são classificadas em nível de pureza. Por quê? Vou explicar agora aqui. Por que um shekel vale, né, a grama da prata estava 6,38. Ele ficava entre R$ 70 se fosse 11 gramas e 76, 12 gramas. Por quê? As moedas feitas em Israel elas não tinham muita pureza. Então, quanto mais ouro, mais valor tinha. Tá? Então, é mais ou menos isso. Um exemplo disso, o Abraão, quando ele comprou uma caverna lá em Macpela, por exemplo, ele comprou por 400 shekels de prata. Está lá em Gênesis 23. Né? E se fosse um valor hoje, seria entre 28 mil reais até 30 mil, até 30, 31 mil reais no máximo. Tá? Mais ou menos isso aí, o shekel entre R$ 70 a R$ 76, tá bom? Custa um shekel em média, tá? Uma mina, por exemplo, é outra medida mencionada na Bíblia, por exemplo, equivale a 60 ciclos. Então, cada mina pesava 720 gramas, tá? Se o grama da prata, R$ 6,38, tá bom? Uma mina possui 720 gramas, então 638 vezes 720, mais ou menos R$ 4.593, ou seja, quase R$ 4.600. Uma mina, é uma mina, né? Uma mina de dinheiro. Vamos lá. Uma gera é o seguinte, vamos dividir os centavos, não por 100, como nós fazemos, né? Vamos dividir isso em 20. Uma gera, você dividia um shekel em 20 partes. Então, era uma gera. Se um shekel era de 70 a 70, até 76 reais, você vai colocar mais ou menos entre 3,50 a 3,83. Mais ou menos isso. Tá bom? Um becar é meio shekel. Um becar é meio, metade. Ou seja, está lá em Êxodo 38. E ele custa entre 35 a 38 reais. Já o talento, aí, meu irmão, é coisa absurda, um talento. O que é um talento? São 3.000 shekels, ou seja, cerca de 34 quilos de prata. Ou seja, se nós falarmos mais ou menos isso aí, tudo de quilo de prata, fica quanto? Entre 210 a 230 mil reais. É dinheiro pra caramba. É um valor que vale uma casa, né? No dia de hoje. Vamos falar agora, tá, sobre
o período dos reis e e o primeiro templo, que era na Idade de Ferro. Vamos uma coisa interessante aqui. Se um shekel, mas por que eu vou te falar? Porque se um shekel custava 6,38, o shekel do templo, ou um shekel porque é o seguinte, o shekel do templo ele não era feito em Israel, ele era feito em Tiro, na Fenícia. E o metal da Fenícia lá, a pureza da prata, ele era mais puro do que o de Israel, feito em Israel, que tinha muitas impurezas. Então, o que acontece? Um shekel, por exemplo, se cada grama do que era Israel, cada grama mais ou menos R$ 6 hoje, um shekel de Tiro era mais ou menos R$ 7,65. E esse shekel de Tiro tinha um valor aproximado de R$ 91,87. Ou seja, cara, quase R$ 92 um shekel de Tiro contra R$ 70. Ou seja, bota mais porcentagem de pureza, ou seja, embora que ainda não fosse a mais pura shekel de Tiro, mas ela tinha mais pureza de prata, cerca de 82 a 85% de prata, né? Então bota 20% a mais, tá? E também tinha outras moedas estrangeiras lá também, tá? Moedas estrangeiras também circulantes também lá naquele tempo, mas o templo só aceitava se fosse o shekel de Tiro. Shekel israelita, mano, de Israel, nem entrava. E eram essas moedas que Jesus foi traído. Fazendo aqui aqui rapidamente um paralelo aqui, vou até fazer aqui uma conta rápida para vocês. Vamos lá. Se um shekel de Tiro custava R$ 91,87 vezes 30 moedas, Jesus foi traído por R$ 2.756,10. Cara, que mixaria que Jesus ainda foi traído, não é verdade? Foi por isso que Jesus foi traído. Legal, né? Vamos lá. Vamos falar agora das moedas persas. As moedas persas é o seguinte, tem o dárico, que era uma moeda persa, tá bom? Era de ouro, tá bom? Tá lá em Esdras 8, né? Que menciona esses dáricos com dracmas, é dárico, tá? O dárico tinha aproximadamente 8 gramas, 8,4 gramas de ouro maciço, tá? E se fosse lá em junho mais ou menos, estava custando o grama do ouro R$ 627,98. Cara, metade do ano agora já passou. Ou seja, um único dárico, sabe quanto custava uma moedinha de ouro? R$ 5.275,03. Ou seja, R$ 5.275,03. Uma moedinha de ouro, um dárico. Cara, é muita coisa. É coisa pra caramba, tá? E também tinha o ciclo de prata, que era usado para comércios e impostos, né? Que era uma moeda grega, inclusive, que variava de acordo com diferentes épocas. Eram de prata e possuíam 12 gramas, tá bom? Se era R$ 6,38, da mesma maneira que estava lá, vamos lá. Vamos colocar o seguinte, como era a moeda grega, vamos botar mais 30% do valor. Vamos dizer que um ciclo de prata, que era a moeda grega, tinha mais pureza, era R$ 8,29. Então, o ciclo de prata então, era aproximadamente R$ 99, uma única moedinha de prata. É isso aí. Vamos para o período helenístico, né? Vamos falar sobre o dracma. Pastor, dracma perdida, que a mulher perdeu lá, que Jesus falou, da dracma perdida. Era moeda de prata, né, de um dracma, e valia aproximadamente R$ 23. Tá buscando R$ 23. R$ 23 hoje, irmão, não é moedinha de R$ 1, não. É R$ 23 uma moedinha. Então, ela não tá procurando qualquer coisa, não. Tá? O de dracma, eram 2 dracmas. De dracma, representavam o imposto lá em Jerusalém. Varia aproximadamente R$ 45,94, tá bom? Por exemplo, José,
levou de dracma. Naamã também levou de dracma. E a própria Maria também, lá em Marcos 14:3, ela vai me oferecer de dracma. Foi esse o valor que foi oferecido, R$ 45,94. O tetradracma, que são 4 dracmas, ou seja, era a moeda comum em Tiro, lá na Fenícia. E era a mesma que usa do templo, mais ou menos, ou seja, era quase R$ 92, né? O lepton, agora vamos lá, agora essa aqui que vai ser maneiro. O lepton era uma moeda pequenininha de bronze, tá? Ela valia um centavo da viúva que deixou lá 3 moedinhas lá do templo, a moeda que circulava entre os judeus, tá? Então, 3 moedinhas de prata, ou seja, é o óvulo da viúva que está lá em Marcos 12:42, a menor moeda que circulava entre os judeus, né? Então, vamos lá. Se um dracma, olha só, vamos fazer uma continha aqui básica, vou até fazer aqui uma conta rapidinho para vocês. Vamos lá. Se um dracma valia, vamos lá, 22,97 divididos, se era 1/3 dividido por 3, 7,65 vezes 3 moedinhas, ou seja, cara, vamos lá, Esaú, acho que não, é 1/3 de um centavo, vamos lá, vamos colocar, vamos lá, 22,97, 97 divididos por 100 vezes 3, ou seja, a viúva estava colocando lá no gasofilasco essas 3 moedas valia aproximadamente 69 centavos. E Jesus falou que a oferta dela foi a maior do que a dos outros. Por quê? Porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Entregou tudo que ela possuía naquele dia. Tá? Então, amados, é coisa que só fala, só pensando mesmo, né? Que Jesus está dizendo. Agora vamos lá no Império Romano, que é do século I ao século I depois de Cristo, né? Que as moedas do Novo Testamento são essas aqui. Ó. Tem um denário, que é a moeda de prata que equivalia ao salário de um dia de um trabalhador comum, né? O operário de baixa renda. Está lá em Mateus 20, por exemplo. Era uma unidade recorrente, né, do tesouro público romano naquela época. Tá? As moedas que são as que tinham a imagem do César lá. Exemplo do dracma. Quando Jesus vai falar o seguinte: de quem é essa moeda aqui? Do César. De quem está aqui o rosto? Deus dissesse que de Deus. Foi essa moeda que Jesus estava falando, tá? Foi do denário, tá bom? A exemplo do dracma, ele varia aproximadamente R$ 22,97, tá? E tinha também uma outra moeda chamada áureo. Tá? Era uma moeda de bronze, tá? Que era um avos de 16 do denário. Ela valia aproximadamente R$ 1,43, ou seja, um assário, tá bom? Um denário, perdão. Um denário, tá bom? Que valia 25 denários. Vocês me desculpem que acho que eu confundi aqui as bolas aqui. Tá? Não é assário, não. Vamos falar primeiro do áureo. O áureo é uma moeda de ouro, tá? Vocês me perdoem. Uma moeda de ouro valia 25 denários. Então, o valor total de um áureo era R$ 574. O assário, agora sim, o assário era uma moeda de bronze que valia um áureo de 16, tá? Que está lá em Mateus 10, tá bom? E esse equivalia a 1,43, tá? É o assário que valia 1,43. Tem um quadrante, tá bom? Que é a menor moeda romana de bronze, tá? Que está lá em Mateus 5,26, Marcos 12, tá bom? E que equivalia mais ou menos 36 centavos. Como assim 36 centavos? Ele valia 1/4 de um assário. Se eu pegar um assário que valia 1,43 e dividir em 4 partes iguais, 36 centavos. Também teve moedas judaicas e por aí vai, tá bom? Então, as 30 moedas de prata eram dos shequéis de Tiro, como curiosidade aqui. E o stater, lá em Mateus 17, era uma moeda grega equivalente a 4 dracmas ou um shekel, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que Deus te ilumine profundamente.
nessa aula aqui, tá bom? E que você saiba mais ou menos o valor das coisas que Deus tem dado para a sua vida e para a sua família, tá bom? Deus abençoe profundamente, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima. A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Hoje, última aula, tá bom? Última aula aqui de Geografia Bíblica, tá bom? Capítulo 19, sobre assuntos gerais. Vamos falar agora sobre medidas. Medidas é importante, tá? Para você saber mais ou menos. Vamos falar uma medida legal aqui, para a gente começar aqui falando. Vamos falar sobre um côvado. O que é um côvado? Pontinha desse dedo até a ponta do cotovelo. Isso aqui é um côvado. Pontinha da mão até pontinha do cotovelo. Um côvado. Um côvado pode variar de 48 centímetros até 65, 66 centímetros. Um côvado, tá? Então, imagine, vamos lá para Daniel. O rei levantou uma imagem de 60 côvados de altura por 6 de largura. Então, 60 cotovelos desse aqui de altura e 6 cotovelos desse aqui de largura. Então, o bicho era grande. Para ser adorado, que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram lá para a fornalha lá e quase viraram o churrasquinho lá, porque não adoraram a essa imagem, tá? E que essa imagem depois foi destruída, tá bom? Um côvado é isso. Um estádio romano valeria mais ou menos o quê? 185 metros é o comprimento de um estádio romano. Agora, uma milha romana, está lá em Mateus 5, versículo 41, uma milha é aproximadamente quase 1,5 km, 1.479 metros. Tá? Uma jornada, tá, de um sábado, como está lá em Atos 1,12, são 888 metros ou 1 km e 110 metros. 1.110 metros. A jornada de um sábado. Agora, jornada de um dia. Meu irmão. Jornada de um dia. Gênesis 23 vai dizer que é o seguinte: são 12 léguas. 12 léguas que, segundo as autoridades hebraicas, tá? Que é 30 a 40 quilômetros. Antigamente, no Brasil, uma légua, mais ou menos, uma légua equivalia a 6.600 metros. Antigamente, no Brasil, se equivalia a isso aqui, uma légua. Tá bom? Agora vamos falar sobre medidas de capacidade. Ok, capacidades de secos em litros. Vamos lá. Um Gomer é 1 litro 270 mililitros, ou seja, segundo medida Money. E segundo a Sociedade Bíblica Britânica, 1 litro e 76. Tá? Um EFA são 7 litros e 650. 7,650 litros. 7,65, né? E segundo a Sociedade Bíblica são 17,62. Vamos lá. Aí por isso que está lá em Miqueias falando, o EFA minguado. Ou seja, EFA minguado o quê? É como se eu vendesse 7 litros para você e é como se eu vendesse, mas você levaria 5 litros. Entendeu? Mais ou menos isso. EFA minguado é isso. É você tirar aquilo daquilo que não compete, tá? Um Homer, ou couro, são 23 litros, segundo a Sociedade Money, segundo a Sociedade Bíblica, 176 litros, tá certo? E a medida de capacidade, isso é para líquidos, tá bom? Para líquidos, tá? Um IN são 3 litros, e quase mais de 3 litros e meio, pouca coisa, é 3,57 litros, e segundo a Sociedade Bíblica, 3,47, quase 3,5. Um bato, o cado, é 21 litros e 420, ou seja, 31,42 litros. E segundo a sociedade, isso é a segunda Money, e a Sociedade Bíblica, 20 litros, 820. Um Homero couro são 23 litros, ou 176, segundo a Sociedade Bíblica.
Já para medidas de peso, aí, meu irmão, o negócio é pesado mesmo, tá? Uma gera, como tá falando lá em Êxodo 30, 13, uma gera é o quê? São meio grama, quase 0,571, ou seja, não chega a nenhum grama. Um pouquinho acima de meio grama, mais ou menos, uma gera. Uma beca, já são 5, que está lá em Êxodo 38, são 5 gramas 712. 5 gramas 712 uma beca. Um ciclo, que está lá em Gênesis 24, é mais ou menos 11 gramas. 11 gramas 424. E uma mina, o arrétel, ou seja, um pouquinho mais de meio quilo, 571 gramas, né, 571,2 gramas. Uma mina ou um arrétel, que está lá em Esdras, tá bom? Esdras capítulo, se eu não me engano, 2, Esdras 2,69, tá? E um talento, né? Tá lá em 2 Samuel 12,30, que é um talento equivalente a mais de 34 quilos, tá bom? A mina, por exemplo, que está lá em Ezequiel 45, é igual a 60 ciclos, que é equivalente a 685 gramas, tá? E o nome arrétel, ou seja, ela também já foi usado também para a libra romana, tá bom? Como está lá em João 12, 23, João 19, 39, e que equivale a mais ou menos 325 gramas. E o talento, olha só, lá em Apocalipse 16, 21, ou seja, o talento lá de Apocalipse equivale a 40 quilos. O talento de 2 Samuel são 34 quilos, tá bom? São 34 quilos e 272 gramas, 272 gramas. Já em Apocalipse 16, 31, já são 40 quilos, tá bom? Então, nós finalizamos aqui hoje a nossa apostila, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E que Deus continue, tá, abrindo as nossas mentes para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus acerca de nossas vidas. E fazer conversão das coisas lá de trás para hoje não é nada fácil. É muita pesquisa, é muito cálculo, você não tem noção, tá, amados? Mas eu espero ter ajudado em alguma coisa, tá, nesses vídeos, tá? E que Deus abençoe sua vida grandemente e rica e poderosamente, tá bom? Até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.